Bem-vindos ao Centro de Estudos Tributários da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O nosso convidado de hoje é o professor César Viterbo Matos Santolin, que desde já agradeço por ter aceito o convite. Solicito que a colega Melanie, coordenadora adjunta, leia o currículo e indique o tema que o nosso convidado apresentará. Colega Melanie, por gentileza, a palavra é sua. Obrigada, professor Igor. Vou passar agora a apresentação do nosso convidado. O professor César é professor da Faculdade de Direito da URGS nos cursos de graduação desde 1991, onde ministra Direito Civil, e também na pós-graduação, desde 2004, onde ministra Direito da Informática e Análise Econômica do Direito. Advogado registrado na OAB do Rio Grande do Sul e economista registrado no Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul. Ele é mestre e doutor em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da URGS, respectivamente nos anos de 1993 e 2004. É o atual coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito da URGS. Foi conselheiro substituto no TCE entre 1999 e 2018. Fez pós-doutorado na Universidade de Lisboa, Portugal, de 2013 a 2014. Foi Visiting Scholar e Adjunct Professor na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, em 2011. É bacharel em Ciências Jurídicas Sociais pela URGS, no ano de 1982, e também em Ciências Econômicas, na URGS também, em 1985. Foi procurador do Estado entre 1991 e 1999, subchefe jurídico e legislativo da Casa Civil entre 1996 e 1998 e professor das Faculdades de Direito da Unicinos e da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Professor César Santolin, agradecemos pela sua disponibilidade. O professor César vai falar sobre o direito tributário sob a perspectiva da análise econômica do direito. Antes, porém, gostaríamos de pedir para nos relatar um pouco sobre sua trajetória na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o começo de sua vida acadêmica. Muito obrigada. Obrigado, Melanie. Obrigado, professor Igor, pelo convite, a oportunidade de estar aqui participando desse encontro com os cultores do direito tributário, através desse Centro de Estudos Tributários da Faculdade de Direito da URGS, que já, embora incipiente, de criação recente, já vem apresentando excelentes resultados por tudo que nós já sabemos. De fato, Melanie, como deve ter visto aí quem prestou alguma atenção no relato do meu currículo, já tenho algum tempo de estrada. A atividade docente, eu venho exercendo ela desde o ano de 1986, e, portanto, lá se vão alguns aninhos nessa trajetória. E é interessante notar que, em todo esse tempo, em todo esse percurso, eu nunca me separei da URGS. Embora tenha sido professor antes de ser professor na URGS, tenha sido professor na Unicinos e na PUC, instituições das quais eu tenho as melhores lembranças, o meu vínculo, o meu casamento com a URGS é um casamento extremamente duradouro. Eu ingressei como aluno, primeiro no Direito, depois eu prestei um segundo vestibular, na época isso era possível, para fazer o curso de Economia. Fiz os dois cursos em paralelo. Quando terminei o curso de Economia, iniciei o curso de Filosofia na URGS, que eu não cheguei a terminar, porque no meio tempo iniciei o meu mestrado. E enquanto eu sou da primeira turma do mestrado em Direito da URGS, enquanto estava frequentando o mestrado, prestei concurso. Prestei, na realidade, dois concursos, tive a felicidade de ser aprovado em ambos, um para o Departamento de Direito Público, e Filosofia do Direito, e outro para o Departamento de Direito Privado e Processo Civil. E quis o destino que eu fosse nomeado primeiro no Departamento de Direito Privado, o que, então, enfatizou, digamos assim, a minha trajetória na área do direito privado, embora eu também tenha laços muito profundos com o direito público e com o direito administrativo. E é curioso, porque, embora eu nunca tenha sido um estudioso do direito tributário, não foi por falta de tentativa. Quando eu ainda era aluno na faculdade, eu fiz 3 cursos de aperfeiçoamento em direito tributário, era a minha paixão. E, no entanto, não se oportunizou na minha vida profissional que eu pudesse trabalhar com o direito tributário, a não ser quando eu fui procurador de Estado. E aí eu trabalhei com o direito tributário pelo lado do fisco, que não era exatamente a perspectiva que me agradava mais.
Mas, enfim, né? No exercício das minhas funções, procurei fazer o meu melhor, sempre admirando muito o direito tributário e aqueles que se dedicam ao direito tributário, que eu acho uma área extremamente interessante do ponto de vista do estudo. No programa de pós-graduação, no qual eu ingressei no ano de 2004, eu iniciei oferecendo uma disciplina de Direito da Informática, ou de Direito Digital, que é o nome que acabou vingando mais atualmente, e depois, por uma série de razões, acabei abrindo também uma outra linha de pesquisa, a análise econômica do direito, que eu venho prestigiando, sem ter abandonado a primeira, mas destacadamente nos últimos anos tenho trabalhado muito mais com a análise econômica do direito do que com o direito digital ou o direito da informática. O programa de pós-graduação da URGS é um programa já com longa tradição, bastante consolidado no cenário da pós-graduação brasileira, e ele tem uma característica muito particular, que é o fato de ser um programa bastante aberto nas suas linhas de pesquisa. Nós, os cerca de 35 professores que hoje temos no programa, compartilham interesses bastante diversos e que, obviamente, têm pontos em comum, mas nós temos desde o direito empresarial, o direito civil, o direito constitucional, o direito administrativo, o direito penal, o direito tributário, o direito trabalhista, todas estas áreas e mais alguma, que o direito internacional, que eu eventualmente não tenha me lembrado agora, encontram no guarda-chuva do programa espaço para o desenvolvimento de trabalhos de mestrado e de doutorado. E justamente por isso é um dos programas que mais fornece capital humano para os demais programas de pós-graduação do Brasil e para os cursos de graduação. Nós temos uma característica de sermos formadores de novos professores que depois espalham, então, digamos assim, o modo de ver o direito, que é uma característica do nosso programa, em todo o Brasil e até fora do Brasil, porque nós temos também alunos estrangeiros. E é fato de muito orgulho para mim estar na coordenação do programa, depois de ter sido por 2 vezes vice-coordenador do programa, e nós esperamos, nesse ano difícil que foi, ter conseguido manter a qualidade do programa, e o que deverá também ser difícil no próximo ano, por tudo que se desenha, mas esse não é um problema apenas nosso, é um problema de todos, e temos contato com a compreensão dos nossos professores, dos nossos alunos, para resolver esses problemas. Professor, no nosso público certamente há aqueles estudantes de graduação e acadêmicos que possuem uma inclinação para a pesquisa, mas eles não sabem por onde começar. O que o senhor recomenda para aqueles alunos que estão se formando, têm interesse em realizar um mestrado, ou até mesmo que eles já se formaram há algum tempo e querem retomar os estudos numa pós-graduação? Participar, de repente, das disciplinas como alunos ouvintes, investir em pesquisas paralelas, publicações? Quais seriam as suas sugestões? Sem dúvida alguma, se houver a possibilidade de participar das nossas aulas como ouvintes, através do nosso programa de educação continuada, isso é um leverage importante, porque o aluno vai compreender bem como é que funciona a estrutura do programa antes de ter compromissos mais sérios. O ingresso no programa estabelece um ritmo de trabalho muito intenso. Nem todos, às vezes, se dão conta dessas demandas. Nós temos prazos que são bastante rigorosos e não são nossos, são prazos da CAPES. É importante que os nossos alunos estejam preparados para enfrentar essas demandas de forma adequada. Então, realmente, não é uma exigência, não é obrigatório, mas é um leverage, é uma vantagem. Outra é se o aluno já tem, digamos assim, um projeto de pesquisa bem estruturado, se eventualmente ele já tem uma ideia clara de quem ele gostaria que fosse o seu orientador, se ele conhece a pesquisa desse professor, o quanto de familiaridade ele tem com os temas que o professor costuma trabalhar. Eu já passei pela situação de ter excelentes candidatos que se candidataram a serem orientados por mim, mas que, lamentavelmente, apresentavam projetos de trabalho completamente distanciados das minhas linhas de pesquisa. Eu ficava, às vezes, constrangido. Olha, você tem um excelente projeto, mas não para trabalhar comigo. Você escolheu mal.
aquele com quem você gostaria de trabalhar. E obviamente, o professor tem limitações, ele não pode assumir a orientação de um projeto que vai demandar dele, professor, investir, a menos que ele tenha interesse nisso, claro, é sempre possível a gente mudar as nossas áreas de interesse, mas é um pouco raro que isso aconteça. Normalmente o professor prefere orientar trabalhos naquilo que ele já vem trabalhando, naquilo que ele já vem orientando. Então, identificar tudo isso previamente, antes de se inscrever no programa, antes de tentar a seleção, é sempre uma orientação, me parece, válida. Professor, o senhor tem uma experiência internacional também. Nesse sentido, existe possibilidade de realização de convênios com algum tempo de estada fora no mestrado, doutorado? A faculdade e a pós-graduação, elas abrem essa possibilidade? Sim, o programa de pós-graduação da URGS tem vários convênios em andamento, convênios de reconhecimento recíproco de créditos, enfim, há programas em convênios estabelecidos com várias universidades europeias, norte-americanas, latino-americanas, e nós temos associado ao nosso programa especificamente um centro de estudos em direito europeu e alemão, o CDEA, que é assumidamente um caminho para quem pretende conciliar os seus estudos no Brasil com estudos na Europa. Não só na Europa, porque o CDA tem centros espalhados pelo mundo inteiro. Vamos dizer assim, um subgrupo dentro do nosso programa, é um número menor de vagas, mas nesse centro de estudos em direito europeu e alemão, inclusive uma exigência que o aluno cumpra uma temporada fora do Brasil. Portanto, não é apenas uma faculdade, é até uma norma do próprio centro. O nosso programa sempre foi marcado pela internacionalização, desde a sua criação. Um dos seus grandes mentores, que foi o professor Clóvis Veríssimo do Couto e Silva, era um professor com inserção internacional reconhecidíssimo, e desde o primeiro momento, eu posso dizer isso como disse, porque fui da primeira turma do mestrado, depois fui da primeira turma do doutorado também, e o programa de pós-graduação da URGS é pródigo nos seus contatos internacionais. Muito obrigada, professor. Agradecemos os seus esclarecimentos e gostaríamos de ouvi-lo agora falar sobre o direito tributário sob a perspectiva da análise econômica do direito. A palavra é sua. Perfeito, Melanie. Eu preparei aqui uma pequena apresentação, que é mais para facilitar o acompanhamento para aqueles que vão assistir esse nosso diálogo, e vou colocar aqui de modo que possa ser acompanhado. Bem, eu vou iniciar falando um pouco sobre a análise econômica do direito, sobre o que é ou o que pretende ser a análise econômica do direito. E, num segundo momento, em que medida essa abordagem da análise econômica do direito serve ou pode servir aos que trabalham com o direito tributário. A primeira observação que eu gostaria de fazer é que a análise econômica do direito não é direito econômico. Existe um ramo do direito, que é o direito econômico, importante, que faz da economia objeto do direito, portanto, o estudo da ordenação ou da regulação jurídica específica da organização e direção da atividade econômica, pelos poderes públicos ou pelo setor privado, quando dotado de capacidade normativa. E é certo que o direito econômico pode se valer de análise econômica do direito, mas ele não é o mesmo que a análise econômica do direito. A análise econômica do direito serve ao direito econômico como serve a praticamente todos os ramos do direito. Nós podemos utilizar a análise econômica do direito no direito penal, no direito de família, no direito tributário, no direito privado, civil, empresarial, no direito administrativo, enfim. A análise econômica do direito trata muito mais de método do que de conteúdo. O que a análise econômica do direito faz é incorporar a metodologia econômica ao pensamento jurídico. A ciência da economia, é uma das ciências sociais, ela assumiu uma certa preponderância, um certo
domínio no campo das ciências sociais. Hoje em dia se diz, inclusive, que a economia é a rainha das ciências sociais, exatamente porque ela se aparelhou melhor do que as outras ciências sociais em termos de método. O método analítico da economia, bastante matematizado muitas vezes, mas certamente sempre focado em trazer bases empíricas para o raciocínio, reforçou, solidificou a economia e o seu papel dentro das ciências sociais. E esse método da economia pode ser apropriado, pode ser incorporado pelo direito, e é isso exatamente que pretende ser a análise econômica do direito. Muito mais uma questão de método do que uma questão de conteúdo. A matriz da análise econômica do direito é o realismo jurídico norte-americano, de característica antiformalista, que no início do século XX insurgiu-se contra a abstração do direito, que considerava metajurídico tudo que estava para além da norma. A crítica que faziam esses pensadores era de que o direito, ao descartar como valioso tudo aquilo que não fosse a abordagem estritamente normativa, acabava se desligando da realidade. Um direito que era um direito para iniciados de caráter meramente especulativo e que tinha pouca capacidade de transmitir ou de expressar a necessidade que o direito tem de funcionar como modo de regulação social. É bom dizer que o realismo jurídico norte-americano é também base de diversas outras abordagens bastante conhecidas, como os Critical Legal Studies, a Feminist Legal Theory, a Critical Race Theory e os movimentos de Law and Society e Law and Literature. Portanto, o realismo jurídico ele quebrou o paradigma do normativismo, do positivismo, e abriu um leque de possibilidades para os juristas em diversas áreas, uma delas, apenas uma delas, sendo a análise econômica do direito. Na Europa, mais ou menos na mesma época, nós podemos identificar a presença das chamadas escolas antilegalistas do final do século XIX, início do século XX, que faziam uma crítica também bastante severa, bastante forte com relação a essa abstração ou esse excessivo normativismo do pensamento jurídico. Quando a análise econômica do direito traz para o estudo do direito o raciocínio econômico, ela toma como ponto de partida a análise de custo-benefício, vendo os indivíduos como focados no seu alto interesse em um ambiente de escassez de recursos. Como todos nós sabemos, a economia é a área do conhecimento humano que cuida da melhor maneira de se utilizar os recursos escassos. A economia existe e se propõe a ser exatamente uma forma científica de entender a utilização dos recursos escassos e de fazer isso da forma mais adequada. Essa análise de custo-benefício, portanto, que é ponto de apoio de todo o pensamento econômico, sugere que, quando se tomam decisões, isso é feito a partir de três perspectivas: propostas, consequências e ideais. Quem é encarregado de decidir elabora propostas, alternativas de decisão. Essas propostas, necessariamente cada uma delas, consideram consequências. E cada uma das propostas conduz a consequências diferentes. E essas consequências são avaliadas tendo em conta os ideais, os fins, os objetivos que são buscados. Quando nós trazemos essa lógica para o pensamento jurídico, nós podemos dizer que a elaboração de propostas se coloca no campo da interpretação e aplicação das normas, a dimensão normativa do direito, estimando consequências que estarão relacionadas com a sua efetividade, dimensão sociológica do direito, e considerando os ideais, valores, dimensão axiológica do direito a serem atingidos. O que eu quero dizer com isso é que a análise econômica do direito não pretende explicar todo o direito ou todo o fenômeno jurídico. Ela pretende, sim, oferecer um ferramental que faça com que o jurista consiga perceber mais claramente qual é o impacto da criação de novas normas ou da forma de interpretar e aplicar as normas já existentes em termos de efetividade daquilo que a norma se propõe.
Daí porque boa parte da análise econômica do direito pode ser considerada agnóstica quanto aos valores. Ou seja, a análise econômica do direito, em princípio, não se propõe a efetivar os valores A ou B ou C. O que ela faz é dizer, esses valores são dados externos. Você quer o que com uma nova norma? Você quer... qual o objetivo, do ponto de vista do interesse da sociedade, que você quer com uma nova norma? Ah, é esse o seu objetivo? Bom, então nós aqui, sob a perspectiva da análise econômica do direito, vamos tentar dizer qual é a melhor maneira da norma ser construída, ser interpretada, ser aplicada, para que esse objetivo seja alcançado. Ou seja, a análise econômica do direito não impõe determinados valores, mas procura entendê-los e dar a eles a adequada efetividade. Nenhuma dúvida de que a análise econômica do direito situa-se no campo das chamadas abordagens consequencialistas, em oposição às abordagens essencialistas do direito. Como a análise econômica do direito está sempre tendo como foco a efetividade das normas, é claro que, a todo momento, ela pondera entre aquilo que está sendo construído e aquilo que se pretende, aquilo que se busca com esse processo de construção. De mais a mais, a análise econômica do direito pode ser dividida, separada, se é que se pode dizer assim, em duas diferentes formas de abordagem. A análise econômica do direito descritiva, chamada análise positiva, e uma análise econômica do direito normativa. A análise positiva simplesmente considera o direito, considera as normas jurídicas como elas estão postas, tentando extrair, através de um processo de interpretação e aplicação, um significado que seja mais compatível com os seus propósitos, com os seus objetivos. A análise econômica normativa vai além disso e diz assim, por exemplo, não, tal norma não está bem redigida, ela não está adequada àquilo que a sociedade pretende. Então, nós temos, com base nesses argumentos de lastro econômico, justificativa para propor uma mudança nas normas, uma alteração na lei, uma alteração no decreto, uma alteração na Constituição, até se for o caso. Portanto, o direito é considerado aqui sob a perspectiva da sua renovação, da sua alteração. Aqui no Brasil, a análise econômica do direito vem tendo cada vez mais aplicação, e, embora ainda não seja certamente mainstream, como ela é nos Estados Unidos, Israel, e em alguns cenários dentro do próprio direito europeu, mas não há dúvida alguma de que nos últimos 10 anos, especialmente, os estudos, os trabalhos e até a aplicação da análise econômica do direito em decisões judiciais vem crescendo significativamente. Eu até destaco aqui duas decisões, uma delas no Superior Tribunal de Justiça, levando em conta, inclusive, um processo com origem aqui no Rio Grande do Sul, onde especificamente se fez referência à análise econômica do direito. E também aqui no nosso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no ano de 2017, uma apelação em que vários conceitos típicos da análise econômica do direito foram adotados no exame de uma questão que envolvia a responsabilidade civil, conceitos como o dever de mitigar o prejuízo, a fórmula de Hand, o cheapest cost avoider, conceitos, então, claramente identificados com a análise econômica do direito. E certamente, se fizesse uma pesquisa, encontraria outras decisões com característica semelhante. Há, inclusive, recentemente, trabalhos que mapearam e identificaram o crescimento da incorporação desse pensamento de análise econômica no cenário dos nossos tribunais. Essa, então, em brevíssimas palavras, é uma apresentação sobre o que é a análise econômica do direito, o que ela pretende ser. Eu gosto de usar uma metáfora para, evidentemente, ser melhor compreendido. A análise econômica do direito é uma ferramenta. O jurista, quando vai tratar de um caso concreto, ele abre a sua caixa de ferramentas. E ele tem lá várias ferramentas. A análise econômica do direito é uma delas. É, digamos, uma chave de fenda. É sempre o caso de usar a chave de fenda? Não.
Qualquer pessoa que tenha um mínimo de formação sabe que as ferramentas devem ser utilizadas de acordo com os fins, de acordo com o propósito que se busca. Se eu quero colocar um prego na parede, não é com a chave de fenda, é com o martelo. Mas há situações em que eu preciso da chave de fenda. Ou que a chave de fenda, se não for a única ferramenta, é uma das ferramentas que melhor pode me ajudar. Se a ideia é colocar um parafuso na parede, por exemplo, a chave de fenda ou uma chave Phillips, vão ser os instrumentos mais adequados. Dizer que eu não vou usar a análise econômica do direito, o jurista que faz uma afirmação dessas, eventualmente, ele é como se o handyman aqui, o nosso faz tudo, dissesse, olha, eu faço qualquer coisa na casa, eu só não uso chaves de fenda e chaves Phillips. Eu tenho uma implicância com essas ferramentas, me recuso a utilizá-las, sou ideologicamente contrário ao uso de chaves de fenda e eu vou colocar os parafusos na parede usando martelos. Talvez até aqui ou ali ele consiga, vai ser um esforço desgraçado e possivelmente o resultado do trabalho dele vai ser um desastre. Mas ele pode. Agora, também não é sempre, como eu disse, que a chave de fenda será o meio mais adequado. Cabe ao jurista, cabe a quem trabalha com direito, abrindo a sua caixa de ferramentas, saber se é a economia, se é a ciência política, se é a filosofia, se é a história, se é a ética. Enfim, o direito tem contato com tantas outras áreas do conhecimento que seria inviável que nós considerássemos que uma delas é necessariamente a mais importante ou será sempre a mais importante. O que nós não podemos, como eu disse, é descartar com antecipação uma dessas ferramentas. Falando um pouquinho agora, passando para um segundo momento da exposição, falando um pouquinho agora sobre o direito tributário. A abordagem econômica da tributação é conhecida desde sempre, remonta a Davi Ricardo, no início do século XIX, passa por Cournot, Pareto, Edgeworth, apenas para citar alguns economistas clássicos que se dedicaram, inclusive se dedicaram quase que, alguns deles, com exclusividade ao exame do fenômeno da tributação, das diversas alternativas possíveis em termos de política tributária e quais são os impactos destas alternativas do ponto de vista da economia. Sabidamente, o Estado deve implementar suas políticas com um mínimo de consequências para a sociedade. A tributação adequada é aquela que cria condições para a implementação destas políticas, gerando o mínimo impacto entre os contribuintes. É aquela velha ideia da relação custo-benefício, que é, como eu disse, o ponto de apoio de todo o raciocínio econômico. E nesta perspectiva, entram em consideração noções como eficiência e equilíbrio. Nós usamos muito isso no direito tributário, vemos utilizado com muita frequência essas expressões de direito tributário, e esses conceitos são conceitos econômicos, para além de uma noção de equidade, e esta certamente vai incorporar elementos extraídos da filosofia, da ciência política, da sociologia, e menos um pouco da economia, porque não que o tema da equidade e da desigualdade seja estranho à economia, mas a economia aí compartilha com várias outras áreas do conhecimento o estudo destas questões. Agora, em se tratando de eficiência, de equilíbrio, certamente o elemento dominante em termos de construção de um raciocínio será econômico. E aqui eu faço uma pequena digressão para falar do teorema de Coase, que é considerado o ponto deflagrador da chamada análise econômica do direito. O teorema de Coase é assim apelidado, porque foi formulado pelo Ronald Coase. O Ronald Coase não tinha a intenção de denominar isso de um teorema, ele foi apelidado de teorema por outros economistas, dada a sua autoevidência, mas o raciocínio do Coase, que parece ser, como eu disse, bastante simples, ele na verdade tem um grande impacto e um grande significado para a economia e para o direito. O que o Coase disse é basicamente o seguinte: usando um conceito que já existia dentro da economia, o de teoria da barganha, ou teoria da negociação, quando dois agentes econômicos pretendem ou se
colocam em situações de troca e um deles atribui ao bem um determinado valor que é diferente do valor que é atribuído pelo outro agente econômico, havendo um processo de cooperação, o caminho natural é que o bem acabe sendo deslocado em termos de utilização para aquele que lhe atribui maior valor. Se isso é feito livremente, a economia como um todo tem um acréscimo de riqueza. É claro que isso é uma formulação meramente teórica, mas faz todo sentido. Nesse pequeno exemplo aqui que eu estou apresentando, se vê isso. Uma pessoa possui um bem ao qual ela atribui um valor, valor 3. Outra pessoa deseja o mesmo bem, mas essa outra pessoa atribui a esse bem um valor maior, valor 5, e dispõe de recursos para adquiri-lo. Supondo que esses dois agentes econômicos cooperem e o bem se desloque, se transfira do primeiro agente econômico para o segundo pelo valor de 4, o resultado será uma relação win-win. Todos ganharão com isso. E o valor total de riqueza dessa microeconomia, que era de 8, passa a ser de 10. Qualquer negociação entre 3 e 5, qualquer ajuste entre 3 e 5, trará vantagens para os dois. Eu coloquei 4 porque é um valor intermediário. Significaria que o ganho foi distribuído igualmente entre os dois. Mas, do ponto de vista econômico, não haveria maior problema se um deles extraísse dessa relação de cooperação uma vantagem maior do que o outro, desde que o outro também ganhasse. Essa teoria da negociação, em princípio, funcionaria maravilhosamente não fosse aquilo que Coase identificou como sendo os custos de transação. Essas relações, elas não ocorrem entre os agentes econômicos sem custos que decorrem do processo de interação entre esses agentes. Custos de identificação do outro agente, de negociação com esse outro agente e ainda de implementação de ajustes e acordos. Quando esses custos de transação são zero, teoricamente nós não precisaríamos da intervenção do direito. O eficiente uso dos recursos resulta pura e simplesmente da negociação privada, e isso independe, inclusive, de quem detinha originariamente os direitos de propriedade, porque eles transitarão naturalmente para os que lhe atribuem maior valor. Mas, na prática, não existem situações onde esses custos são zero. O uso eficiente dos recursos, nesse caso, passa a depender da assinalação original dos direitos de propriedade, e essa assinalação dos direitos de propriedade, que pode, inclusive, impedir a negociação, depende do quê? Depende do direito. Porque quem faz essa assinalação são as normas jurídicas, é o ordenamento jurídico que define a assinalação original dos direitos ao uso de recursos. E sob essa perspectiva do teorema de Coase, a tributação pode ser considerada um custo de transação. Ou seja, os agentes econômicos levarão em consideração, no momento do seu processo de interação, o custo representado pela tributação. E é um papel do direito que estes custos não sejam inadequados. Nós sabemos sobre a necessidade da existência dos tributos, a própria economia tem várias explicações bem sólidas sobre isso, mas é importante que eles não cheguem ou não possam comprometer a fluidez das operações econômicas, a ponto de, eventualmente, impedir uma solução mais eficiente. Conceitos bastante conhecidos pelos tributaristas, como justiça fiscal, neutralidade fiscal, redistribuição de riquezas, liberdade econômica, capacidade contributiva, entre outros, todos têm sólidos elementos de teoria econômica, que devem ser levados em conta do ponto de vista jurídico. Também, quando se trata da análise dos tributos em espécie, as melhores soluções sobre tributação de renda, de consumo ou de propriedade dependem de uma abordagem econômica para aferir sobre a eficiência do sistema tributário. E eu vejo, com alguma tristeza, inclusive, muitas vezes, defesas candentes de determinadas soluções do ponto de vista tributário, que a economia já disse várias vezes, já demonstrou várias vezes que não funcionam. Uma delas é o tal imposto sobre as grandes fortunas. Nenhum lugar do mundo funcionou isso. Não vai funcionar. O que isso provoca, e isso também está solidamente demonstrado, é simplesmente a evasão de riqueza para outros países. O mesmo se diga a respeito da presença de determinados subsídios, que muitas
vezes acabam apenas funcionando como mecanismo de transferência de renda, da preservação dos chamados rent-seekings, aqueles que se beneficiam de extração de renda que não é decorrente da sua própria atividade. E tudo isso pode ser entendido, seja do ponto de vista exclusivo do direito tributário, seja pelo seu co-irmão, que é o direito financeiro, utilizando elementos de análise econômica. Por isso, então, importante que esses dados extraídos da economia sejam considerados. E, muito embora seja mais evidente o uso da análise normativa no campo do direito tributário, quer dizer, como que as normas devem ser elaboradas, não se pode desprezar a análise positiva, descritiva das normas para a sua melhor interpretação. Isto porque a norma não é o texto, mas é o sentido que se extrai do texto. E daí, a utilização do ferramental analítico da economia é essencial no processo de interpretação e aplicação das normas tributárias. Eu espero, com isso, novamente, de forma brevíssima, ter sensibilizado os meus ouvintes para o valor que a análise econômica do direito pode ter para o direito tributário e para aqueles que se dedicam ao estudo de uma área tão importante para o bom funcionamento da sociedade. Eu vou aqui encerrar minha apresentação de slides, mas fico inteiramente à disposição para que nós possamos voltar a conversar sobre o assunto. Muito bem, excelente, professor Santulin. Deixa eu aproveitar aqui uma primeira colocação. Na sua avaliação, na sua experiência, o senhor recomenda uma dupla formação para os interessados em se especializar nesse tema da análise econômica do direito? Formação em direito e formação em economia, como é o seu caso? Não há dúvida de que esse é um diferencial, uma vantagem, mas eu não diria que isso é uma condição. Alguns, inclusive, grandes cultores da análise econômica do direito não têm formação em economia, porque, embora, evidentemente, não seria um contrassenso não reconhecer que a pessoa que tem uma formação em duas áreas reúne melhores condições de desenvolver uma atividade interdisciplinar. E eu, muito embora tenha formação como economista e seja formalmente um economista, eu sempre atuei na área do direito. A economia sempre foi, para mim, um elemento de apoio. Poderia ter sido outro. Nós conhecemos grandes juristas que têm sólida formação em filosofia, sólida formação em história, sólida formação em ciência política. Hoje em dia, considere-se até a possibilidade de que alguém em determinadas áreas do direito vai precisar conhecer biologia, medicina, como é o caso de quem trabalha com bioética, com temas relacionados ao neurodireito, por exemplo. São temas aí de ponta também nesse cenário. Mas eu não digo que é uma condição. Não quero com isso colocar que se a pessoa não fizer o curso de economia não vai conseguir compreender a análise econômica. Certamente algumas limitações ocorrerão. A economia, como eu disse, se utiliza muito de linguagem matematizada e faz isso para obter daí uma vantagem. É que a linguagem matemática é universal. Quem publica um texto usando linguagem matemática, esse texto vai ser lido em qualquer lugar do mundo. Essa é uma grande dificuldade que nós do direito temos. Se nós publicamos, por exemplo, em português, nós vamos ser lidos por quem lê português. Por isso que hoje é tão importante para quem quer fazer pesquisa, eventualmente publicar em idiomas que são falados em outros lugares, ou mais lugares do planeta, como o inglês, já foi o francês no passado. Por quê? Porque é preciso, para quem quer ter acesso e ser conhecido, dominar o idioma de expressão. A economia tem essa vantagem, ela se expressa em matemática, e a matemática pode ser um russo escrevendo uma fórmula matemática, um brasileiro que não entende nada de russo vai ler a fórmula e vai entender o que ele quer dizer. Então, essas são vantagens, realmente, mas não são indispensáveis. E eu acho que aí não é apenas a economia que pode servir como um lastro, como um elemento de apoio para quem faz o direito. Há várias áreas do conhecimento que também têm essa função. Perfeito, excelente. E professor, estava lhe escutando atentamente e há muito tempo atrás, no século passado mais especificamente, eu escutei de um colega
estrangeiro, falando de maneira muito enfática de que o fenômeno jurídico deve ser interpretado juridicamente, não economicamente. E agora, lhe escutando aqui, realmente expressou, me parece, um conhecimento adequado, atualizado. Ainda se encontra muita resistência nessa análise, nessa metodologia, digamos assim, interpretativa? Sim, as abordagens dogmáticas ainda eu diria, são até majoritárias, pelo menos no Brasil. A análise econômica do direito é claramente uma abordagem antidogmática. O dogmatismo jurídico, como nós sabemos, vigorou, foi sólido, foi dominante quase, em termos quase absolutos, durante boa parte do século XX. Eu, quando fiz faculdade, não me recordo, pelo menos não me recordo de forma mais específica, de algum dos meus professores que tivesse trabalhado com abordagens não dogmáticas. Eu fui, portanto, um bacharel em Direito formado com uma abordagem dogmática. E talvez tenha me ajudado o fato de que, como eu já fazia economia na época, eu me questionava um pouco sobre algumas coisas que eu ouvia em sala de aula. Não é? Aquela ideia do fiat justitia peret mundus, né? Faça-se justiça mesmo que pereça o mundo. Mas se perecer o mundo, que raio de justiça é essa? Isso não faz o menor sentido. O direito é modo de regulação social. O direito existe para necessariamente encontrar soluções que sejam adequadas aos objetivos da sociedade. O apego exagerado a fórmulas, a conceitos, a teorias que muitas vezes nunca foram checadas, teorias que são meramente construções especulativas, nunca foram submetidas a um trabalho de campo, e aí as pessoas se apaixonam por aquela sua teoria e desprezam completamente aquela ideia. Né? Se a minha teoria não casa com os fatos é que estão errados. A minha teoria é absolutamente impecável. Sim. Então, a análise econômica vem para contrastar com tudo isso. Vem para dizer, você quer reduzir criminalidade de determinada natureza? Então, isso funciona, isso não funciona. Eu vou dar um exemplo, inclusive, envolvendo o direito tributário, Igor. Há alguns anos atrás, durante algum tempo, isso já foi alterado, o STJ entendia que o crime de descaminho era crime tributário. E, como consequência disso, se o infrator efetuasse o pagamento de todos os tributos e multas, enfim, né, todos os encargos decorrentes da ilicitude, ele extinguia a punibilidade. Ora, nesse modelo, veja só, eu sou um importador independente de produtos chineses, eu trago 10 contêineres para o Porto de Santos semanalmente. Eu tenho, por experiência prática, a convicção de que existe 10% de chance desses meus contêineres serem flagrados. E, portanto, dos 10, um deles eu vou perder. E talvez, como consequência das sanções, eu tenha que pagar o valor equivalente a 2. Me sobraram 8, me sobraram 9. E esses 9 eu vou ganhar dinheiro com eles. Quer dizer, a análise econômica diria assim, essa norma não funciona. Não vai funcionar. Como não funcionava? Aí, felizmente, a uma certa altura, o STJ diz, não, para um pouquinho. Não pode ser assim. Mudou a sua interpretação. Os argumentos econômicos, portanto, eles podem ser sólidos nesse sentido. Se eu quero um determinado objetivo, se eu quero chegar a um determinado propósito, existem bases empíricas que me indicam que isso vai acontecer, se não, como eu disse, não passam de boas intenções. Sim, tá certo. Com relação à questão das consequências, me chamou bastante a atenção na sua exposição, inclusive tivemos essa temática tratada pelo professor Maffini em outro encontro, e foi tratado sobre a questão da lei de introdução às normas do direito brasileiro, o artigo 20, particularmente, inserido pela lei 13.655 de 2018. O senhor relaciona, muito provavelmente, pela sua exposição, também alcança o direito tributário, a lei de introdução e essa visão consequencialista. Só que aqui eu me pergunto que é a questão exatamente quanto à arrecadação, né? Porque se considerarmos o aspecto consequencialista, pelo que se considera historicamente do tributo, da importância social do tributo, enfim, isso limitaria
a função do intérprete e prejudicaria, de alguma certa maneira, inclusive, os contribuintes, considerando uma exacerbação eventual das cortes com relação à aplicação da análise econômica do direito e essa visão consequencialista? Eu acho que a colocação é perfeita, Igor. Eu vejo que, volto àquela metáfora que eu utilizei, a análise econômica é uma ferramenta. Se ela é ou não a ferramenta adequada para ser utilizada em cada caso, nós precisamos examinar o caso. Eu não tenho dúvidas de que há uma mudança do ponto de vista do cenário oferecido pelo ordenamento jurídico brasileiro em relação a esses temas que exploram o consequencialismo. As mudanças na lei de introdução, a lei de liberdade econômica, o próprio fato agora mais recentemente de mudanças ocorridas no campo do direito administrativo, na lei das estatais, as novas regulações em diversas áreas, cito apenas porque é a mais recente, o novo marco regulatório do saneamento, todos eles incorporam conceitos que foram extraídos e são extraídos da análise econômica do direito. Isso significa uma maior vulneração do contribuinte? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque, veja, o formalismo clássico, a abordagem dogmática, já tinha sido assassinada pelo chamado principialismo jurídico muito antes disso. Não é? O Estado principialista, aquele que o sujeito saca um princípio do bolso do colete na hora que melhor lhe convém, já tinha acabado com qualquer ideia de que a norma, seguindo padrões ou estándares pré-estabelecidos e rígidos, daria maior segurança jurídica. Não foi o que a gente viu. Por quê? Porque no passado, quando se apostou nisso, quando se apostou num direito dogmático, estritamente formal, estritamente focado na abordagem normativa, o que nós tivemos foi o fenômeno de pessoas que foram mandadas para campos de extermínio sob o argumento de que se estava cumprindo a lei, porque era o que a lei previa. Né? Nada mais do que o cumprimento da lei. Aí veio a abordagem principiológica e diz, alto lá, a lei não pode ser vista assim. O direito não pode ser só isso. Existem valores por detrás das normas que precisam ser compreendidos e incorporados quando se interpreta e aplica as normas. O que a análise econômica faz agora é apenas assim, sim, existem valores e entre esses valores estão os valores econômicos, né, que também têm que ser levados em consideração. Perfeito. E uma questão especificamente da relação entre interpretação econômica do direito tributário e planejamento tributário. O senhor acredita que a adoção da interpretação econômica vai restringir consideravelmente o planejamento tributário, já que vai considerar os fins e não os meios? E aí entra o problema do princípio da legalidade também, ou da legalidade. Claro. É uma possibilidade, Igor. Eu acho que é uma possibilidade. Teríamos que examinar em situações concretas como é que isso se faria, mas eu não afastaria a possibilidade de que se utilizassem argumentos econômicos para dizer que o sentido da norma está sendo burlado ou fraudado por algum mecanismo de elisão tributária. Não é? Agora, isso não afasta absolutamente a possibilidade de se faça isso, apenas incorporaria no trabalho de interpretação e aplicação das normas referentes a esse caso concreto também esses argumentos, que eu acho que poderiam ser feitos pelo fisco, mas que podem ser feitos pelo contribuinte também. Aliás, no mais das vezes, a análise econômica tem sido utilizada mais pelos contribuintes do que pelos agentes fiscais. Perfeito. Professor Santulin, eu particularmente agradeço imensamente a sua exposição. Não sei se a colega Melanie teria alguma questão, e se não, já... Satisfeita, professor. Certo, muito bem. Então, mais uma vez, reitero aqui, portanto, estamos aqui naquele momento em que nós vamos encerrar e agora refletir sobre as suas considerações, e como integrante aqui do Centro de Estudos Tributários, juntamente com a colega Melanie, agradeço mais uma vez a sua exposição e muito obrigado por ter nos atendido, a sua disponibilidade, e meus cumprimentos a todos.
Eu que agradeço, professor Igor, Melanie, mais uma vez, agradeço a honra da oportunidade e fica a minha referência de que, quando eu crescer, eu quero ser um tributarista. Um dia eu vou chegar lá. Isso. Obrigado. Obrigada, professor. Obrigado.